Fala, nação concurseira, tudo tranquilo? Meu nome é Mainar, eu sou perito criminal da Polícia Federal, área 4, Engenharia Agronômica, e eu estou aqui para continuar essas aulas gratuitas do MapaFlix, em parceria com o Mapa Concursos. E hoje eu quero falar sobre como estudar a parte específica do zero. Foi uma das técnicas que eu utilizei durante minha fase de estudo para concurso, e eu indico essa aula e esse material principalmente para quem está começando do zero, tá? Mas quem já tiver algum conhecimento sedimentado, também esse material pode servir para outros concursos ou, enfim, recomeçar. É, Quando eu comecei a estudar para concurso, em 2013, já havia carência de materiais para a área de perícia, principalmente a parte específica, né, dos editais. E em 2016, saiu o edital da Polícia Científica de Pernambuco e eu me deparei com um conteúdo programático diferenciado, porque além da minha formação, poderia participar também no concurso do cargo específico, cargo 13 da área 9, também quem tivesse formação em engenharia florestal, geologia e engenharia ambiental. Então me deparei com matérias que eu nunca tinha visto, e já com o edital aberto, e cerca de 3 meses a 4 meses para estudar para a prova. Então, eu tive que me organizar melhor para poder aprender matérias novas, né? Então, é isso que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês. Eu consegui ser aprovado na Polícia Científica de Pernambuco. Eu fui perito criminal estadual durante quase 2 anos lá. E em 2018 eu fui aprovado no concurso da Polícia Federal, e que é o cargo que hoje eu estou atuando como perito criminal. Beleza? Vou ter mais uma conversa aqui com vocês de como é que faz isso, porque eu também vou disponibilizar o material de apoio. Por isso eu quero pedir aqui já desculpa por qualquer gafe, alguma coisa desse tipo. Eu estou ainda me adaptando a essa questão de gravar vídeos, mas vamos nessa, né? Eu fiz aqui um passo a passo para a gente seguir, então vamos dar continuidade a isso aí, beleza? Escolha do edital. Bom, no começo vocês têm que escolher logo o seu edital, né, do concurso que vocês vão fazer, seja para perito ou outra área. Mas aqui eu vou usar como exemplo o do concurso da Polícia Científica de Pernambuco, que foi o que eu fiz, já para vocês terem também uma base. E nesse caso, a escolha do edital, você basicamente vai lá na banca, no site da banca, vai lá no edital, geralmente de abertura, e vai escolher o conteúdo programático da sua área. Após você escolher esse material, você vai dividir ele, vai copiar e colar no editor de texto, dividindo os tópicos, beleza? Vai ficar mais ou menos assim. Então você vai escolher lá o seu edital e ele, quando você copiar no seu editor de texto, você vai dividir os tópicos. Nesse caso do concurso da Polícia Científica de Pernambuco, para a área 9, cargo 13, que foi a área ambiental, tiveram 8 tópicos, tá? Tiveram 8 tópicos. Então, basicamente, você vai dividir isso daí num editor de texto, tá? Tranquilo, vai lá, copiar, colar, dividir só para você ter uma ideia de quantos tópicos, quantos subtópicos, etc. Beleza? Então, a escolha do edital você já fez e você vai separar o material agora, tá? A separação do material é só para você ter uma ideia da análise, quando você for fazer a análise do conteúdo. Essa separação também vai se dar com o editor de texto. Você pega cada tópico e vai separar em um arquivo de editor de texto. Nesse caso específico, então, a gente vai ter 8 tópicos, nesse caso do concurso da Polícia Científica, tá? Então, para cada tópico, você vai ter um arquivo base, né? Nesse caso específico, no concurso da Polícia Científica, eu tive 8 arquivos bases. Esses arquivos base vai servir para poder separar esse material, tá? Então, basicamente, uma maneira de você ficar mais organizado, só de um conteúdo partindo do zero. Beleza? Então, você já escolheu o seu edital, você separou o seu material nos editores de texto, tá? Então, agora, o próximo passo é a análise do conteúdo programático. Como se dá isso? É basicamente você dividir entre
os conteúdos que você sabe, que você pouco sabe ou que você não sabe nada, tá? Então, nesses 8 tópicos, quais são os tópicos que eu tinha um pouco mais de afinidade? Eu tinha um pouco mais de afinidade, por exemplo, em geoprocessamento, recursos hídricos, manejo do solo e sabia um pouco sobre processos erosivos e assoreamento. Já alguns outros tópicos, como o tópico 8, que falava de várias ISOs, eu não tinha conhecimento nenhum, tá? Então, é basicamente você analisar o que é que você sabe pouco ou não sabe nada, né? A partir disso daí, você escolheu seu edital, separou seu material e você fez essa análise do que você sabe pouco ou não sabe nada. Você, então, pode ir atrás da procura de materiais, tá? Essa procura de materiais realmente é a maior pergunta que eu tenho no meu Instagram, como é que eu vou atrás desses materiais, onde é que eu procuro, onde é que eu acho, e é basicamente na internet. Aí todo mundo fica, pô, mas na internet, né, cara, é muita coisa e tal. Mas eu me deparei também com essa mesma pergunta e eu fiquei, cara, o que é que eu vou fazer agora para poder estudar essas matérias que eu não sei nada, né, cara? Então, foi isso que eu fiz, exatamente esse passo a passo que eu estou falando para vocês. Eu escolhi o edital, eu separei aquele material, analisei o conteúdo programático, vi o que eu sabia, o que eu sabia pouco, o que eu não sabia nada, e foi à procura de materiais na internet. Então, essa procura de materiais na internet vai se dar de uma maneira de você começar realmente do zero, tá? Então, como você já dividiu seus arquivos em arquivos base, lá com os tópicos todos separados em arquivos, em editores de texto, dentro deles também vai ter os subtópicos, né? Que o edital disponibiliza. Dentro desses subtópicos tem os nomes lá. Então, por exemplo, num subtópico do concurso da Polícia Científica tinha rede de esgotamento sanitário. Eu sabia bem por alto o que é esgotamento sanitário, mas não tinha muita ideia do que realmente fosse. Então, eu fui pesquisar na internet conceito básico de rede de esgotamento sanitário. Então, fazendo uma pesquisa rápida no Google, é, eu vi apareceram esses sites, os seguintes sites que seguem aí na tela. Então, eu peguei esses sites e fui abrindo um a um para ver o que era o conceito básico de esgotamento sanitário, tá? Então, a partir do momento que eu soube o que era o conceito de rede de esgotamento sanitário, eu pude fazer uma seleção desse material. Mas como é que eu vou fazer a seleção desse material? Eu, pesquisando em vários sites, eu ia observando qual era aquele site que eu tinha mais afinidade, ou então era um conceito mais claro, ou tinha imagens também que pudessem me ajudar a entender melhor o assunto. Então, eu peguei aquele conteúdo daquele site, copiei todo ele e colei no meu arquivo base, tá? E editei lá no meu arquivo base para que ficasse uma formatação também que eu pudesse entender depois, tá? Então, é isso que eu indico para vocês. Vocês vão pegar o conteúdo básico na internet, vocês vão copiar e colar no seu editor de texto, respeitando os direitos autorais, logicamente, se tiver de imagem ou de conteúdo, e colar no seu editor de texto. Eu indico que vocês copiem somente um material por site que vocês tiverem pesquisado, para também não ficar muito prolixo e vocês terem o mesmo conteúdo no arquivo base, tá? Então, vocês vão copiar esse conteúdo da internet no editor de texto de vocês, de acordo com o arquivo base do tópico e subtópico específico, tá? E daí você vai ter aquele material básico já descrito para você, tá? Assim você vai ter um conhecimento prévio do que aquele assunto vai significar, tá? Então, é uma maneira bem básica de você fazer isso, lógico, né? Começando realmente do zero, dependendo do quão específico vai ser esse edital, é aí que a gente vai partir para a próxima fase, tá? Então, você escolheu seu edital, você separou seu material, fez análise do conteúdo e daí você foi à procura de materiais básicos para você entender o que era cada conceito. Quando você entender um pouco do conceito que diz o tópico ou subtópico específico, você já tem no seu editor de texto algum material para você se basear, daí sim a gente vai partir para a outra fase, tá? Depois da procura de materiais, você vai filtrar os materiais, tá? Como é que você vai fazer esse filtro de materiais? Se você já tem um conhecimento básico daquele assunto específico, do subtópico, que está dentro do seu arquivo base,
Então, como é que eu vou saber se eu já estou sabendo o conteúdo suficiente? Aí é que você vai entrar na resolução de questões, tá? Aí as questões vão ser fundamentais, tá? E isso é um processo rápido, tá, gente? Vocês não podem simplesmente pegar todos os materiais possíveis que tem na internet para depois começar a fazer questão. Não. Vocês vão ver o conteúdo básico, vão estudar um pouco sobre aquilo, entender qual é o conceito geral e tentar fazer algumas questões. Quando você fizer essas questões, e aí depende do tipo de site que vocês utilizam, eu mesmo utilizava o QConcurso, porque tinha vários filtros de questões e tal, mas tem vários outros sites aí que vocês podem utilizar. Então, eu vou filtrar de acordo com o subtópico que eu pesquisei, por exemplo, rede de esgotamento sanitário. Muitas vezes vocês podem nem achar algum termo parecido quanto a isso, né? Mas a maioria das vezes você vai conseguir achar. Outra maneira de vocês acharem também questões é irem nas bancas anteriores dos concursos e procurar as questões lá nos editais. Isso demora um pouco mais, mas eu também fiz isso para poder ter um banco maior de questão e também saber como é que a banca cobrava. E isso é essencial também que vocês saibam que cada banca vai cobrar diferente. Então, é importante que vocês procurem esse material é, com a banca que fez o concurso ou que vai realizar o concurso, porque o modo de cobrar a prova é específico daquela banca, tá? Se não tiver materiais daquela banca, vocês procuram de outras, mas a priori procurar da banca que vai realizar o concurso, tá? Então, esse fio de materiais, após você ter procurado o material, você vai realizar uma questão e você vai ver se o conhecimento que você adquiriu básico daquele assunto está sendo suficiente ou não. Então, através da questão que você fizer, você vai ver, pô, isso aqui eu já sei fazer e tá tranquilo. Mas, pô, esse outro assunto aqui eu não entendi, não sei nem o que é que ele está falando. Então, através dessas palavras-chave da questão, você vai procurar assuntos relativos àquele subtópico para poder entender o que aquela questão está dizendo. Então, a partir daí, você vai começando a sedimentar um pouco mais o conhecimento sobre aquele assunto. Tranquilo? Então, esse filtro de materiais é feito através de questões que você vai analisar palavras-chave e conteúdos que você já analisou, você já viu o básico, né? Para poder ver se seu conteúdo tá seguindo o necessário para você estudar, tá? Então, é basicamente isso que vocês vão fazer, tá? É um método fácil, mas que não quer dizer que não seja trabalhoso, tá? Exige disciplina e dedicação para você fazer esse próprio conteúdo. E é basicamente isso. Você pode fazer isso com todos os tópicos e subtópicos, e você vai ter seu próprio material para você estudar de acordo com suas dificuldades ao resolver as questões. Tá? Então, eu vou focar de novo nisso. Vocês têm que resolver essas questões depois que vocês tiverem um conhecimento superficial básico sobre aquele conceito ou aquela matéria que você não tinha conhecimento nenhum ou tinha pouco conhecimento. Isso também vai servir para as matérias que você já tem algum conhecimento também, porque tem várias questões que pode ser que você não consiga desenvolver muito bem, então, através da questão, você vai poder filtrar isso daí, beleza? Gente, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. É um vídeo, como eu disse, era um vídeo bem rápido, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou, enfim, algo para falar, só é perguntar embaixo do vídeo ou então mandar uma mensagem para mim lá no Instagram ou no meu e-mail, tranquilo? Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco aqui sobre essa técnica que eu utilizei. Não é uma técnica única, todo mundo se adapta a uma maneira, mas eu utilizei isso para poder começar do zero e ter algum conhecimento sobre áreas que eu não tinha. E é basicamente isso aí, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, tamo junto. Força, nação!